marcantes. Foram dias onde Jesus foi o dia, né? Os dias, vamos dizer assim, onde Jesus apanhou, a sua carne foi dilacerada, o seu rosto foi desfigurado com aquela coroa de espinhos fora, né? Os chicotes que, sem dúvida, cortou o rosto de Jesus, porque eles estavam batendo sem dó e sem piedade. Eles tinham Jesus como malfeitor. O malfeitor merecia disso aí a mais. Então Jesus desfigurou completamente. A cabeça dele cresceu, se eu não me engano, eu já ouvi cientificamente falando que cresceu 3 vezes mais. E eu não duvido, porque meu irmão mais velho teve um traumatismo craniano, caiu de uma moto. E a cabeça dele, quando eu cheguei no hospital para reconhecer, ele não estava morto, mas na minha casa tudo sou eu. Ele estava para decidir algumas coisas, dar notícias à minha mãe, de filhos que morreram. Quando meu irmão foi internado com esse traumatismo, minha mãe veio aqui, que eu já estava morando aqui, para que eu fosse ao hospital. Eu o reconheci pelo pé, porque a cabeça dele estava 2 vezes maior. Imagine Jesus com aquela coroa de espinhos, apanhando por todas as partes do corpo. Por quanto, gente, essa blusa está me deixando, faz um calor enorme. Apanhando desesperadamente, sem chance de um descanso ali, quanto a cabeça dele não cresceu. Os espinhos em si já fizeram isso, né? Porque eram espinhos grandes que foram cravados na cabeça mesmo, fronte, tudo. O que marcou ali para eles foi aquele momento, aqueles dias que foram praticamente 2 dias. Começou num dia, entrou pela noite, e ele apanhando e querendo que ele dissesse que não era o rei dos judeus, e ele se calando, deixando eles julgar e fazer o que eles quisessem. E aí o que ficou gravado e cravado na memória deles foi exatamente esse Jesus completamente desfigurado, ensanguentado, todo machucado e ainda por cima pendurado numa cruz. É fácil para você ver isso? A minha mãe, gente, tá fazendo 3 meses hoje que Deus a tomou para si. A minha mãe já emagreceu, mas o rosto dela não mudou muito. Quer dizer, estou dizendo, o rosto dela não mudou no sentido de ficar chupado, emagrecido. Eu quero crer que foi inchaço também, porque ela já estava com problema renal, já estava com comprometimento no coração e tal. Então eu acredito que o rosto não estava inchado. Mas para quem estava tão magra, o rosto não estava magro. E eu vi a minha mãe ali no caixão, porque eu nunca gostei de ver ninguém morto. Sempre tive um trauma muito grande. E eu vi meu irmão gêmeo. Eu não queria, mas na hora que ele faleceu, eu estava no hospital, buscando tirá-lo daquele hospital. Quando a ficha caiu que ele ia morrer ali, porque ele teve um AVC e não foi socorrido a tempo com um neuro para avaliar o caso e tirar dali, fazer a cirurgia necessária. E aí, quando ele acabou de falecer, nós fomos, né, anunciaram pra gente. E meu irmão mais velho do segundo casal, ele me chamou: vem, nega, vem ver ele. Eu falei: não, meu irmão, não, eu quero ficar com a última memória dele na minha mente. Ele falou: não, venha ver, tá bem. Eu falei: tá feio, assim, tipo, fez cara feia, mudou a semblante. Ele falou: não, é como se ele estivesse dormindo. Aí eu tomei uma coragem e fui. Quando eu cheguei lá, eu toquei nele, ele estava quentinho ainda, embora já tivesse com manchas de sangue formando pelo corpo, porque foi AVC isquêmico, mas estava quentinho. Ele foi a segunda pessoa. Eu vi meu pai morrer junto de mim, perto de mim. É um trabalhar de Deus, gente. Deus tem seus meios, seus caminhos, que são muito mais altos.
E a gente aqui não sabe. Vi meu pai falecer perto de mim. Toquei no meu irmão após morte. Depois, embora meu pai depois no caixão, não olhei mais. Meu irmão também eu não olhei mais no caixão. Um outro irmão que antecedeu esse, foi no início da minha faculdade, morreu um. E no final da minha faculdade morreu outro, que é o meu gêmeo. Mas eu não olhei no caixão. Mas só que a minha mãe, nós estávamos lá no pátio esperando a funerária, dando banho, vestindo e tal. Quando alguém avisou, já chegou o corpo. Porque assim, a gente tem uma mania de depois que a pessoa morre, a pessoa deixa de ser gente, não deixa de ser gente. É uma pessoa e que merece ser respeitada. É igual Maria merece honra. Quando muitos de nós dizemos aos evangélicos que não. Ela merece honra sim. E os nossos queridos merecem honra sim. Não é um defunto que está ali naquele caixão. Eu não vou aceitar isso nunca. Quem estava ali naquele caixão era minha mãe. Era a minha mãe. Como eu já tinha alguns dias onde ela estava inerte, sem responder a nenhum estímulo, eu já tinha me acostumado com aquela postura dela ali, com olhos fechados, sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum estímulo mesmo. Até onde a gente pegava, quando eu estava dando banho de leito nela, que doía, e ela dizia ai, ela já não fazia mais, então eu já estava acostumada com aquela visão. E aí quando eu entrei, minha mãe estava ali no caixão, não era uma defunta, era minha mãe. Difícil falar de minha mãe. É muito difícil. Não era nem pra eu ter tocado nesse assunto. Era minha mãe. Aí eu entrei. Dei um beijo na sua testa. Levei um perfume minha mãe bebê, que era o que eu usava nela depois do banho. Eu gostava muito de cheirar ela, de beijar, de cheirar. Ficava cheirando o rosto, beijando, dizendo, meu amor, eu tô aqui, eu te amo. Isso mesmo eu fiz. Eu só não ia falar com ela porque o espírito dela não estava mais ali, eu sei disso, né? Seria insano da minha parte ficar falando com ela ali. Mas beijar o corpo da minha mãe, o rosto da minha mãe, é um direito meu. Eu fui lá, beijei, cheirei, o perfume não sobressaiu por causa das flores, aquelas flores horríveis, cheiro horrível. É difícil, muito difícil. Pra mim, irmãos, igreja, quem não for igreja ainda, que tá me ouvindo, que vai estar me ouvindo, deixa eu olhar o tempo, gente. 8 minutos, vai dar 10. Não foi difícil, porque eu já estava caminhando com ela ali há 6 meses. E há 1 mês e pouco que ela começou a parar. Ela não respondeu os estímulos, a ficar lá paradona, de olhos fechados. Então eu já estava acostumada com aquela visão. Quando ela faleceu, eu não tive uma visão ali no caixão de longo prazo. Eu tive uma visão de curto prazo, porque ela não sofreu nenhuma diferenciação, a não ser para melhor, né? Ela estava com o rosto muito sereno, parece que mais nova, as rugas da testa não estavam aparecendo. Apesar dela ter falecido com 92 anos, ela não era uma pessoa muito enrugada no rosto. Aí é fácil entender esses discípulos de Emaús, as meninas que foram ao túmulo, aos meninos que estavam lá pescando, João, Pedro, Tiago, que estavam lá na pescaria e não perceberam Jesus na praia. E Jesus disse, joga a rede para o outro lado. E eles jogaram e mais peixes, foram 150 peixes, se eu não me engano. E aí João, que era aquele do coração que se aproximava mais, disse para Pedro, Pedro, é o mestre, é o Senhor. Gente, é lindo demais. Deixa eu fazer outro.